Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, promovido pelo IBRAM Mineração do Brasil. Garantir e realizar uma gestão de riscos nos processos de trabalho é essencial para qualquer atividade, mas também é importante identificar novos riscos e se antecipar a eles. Promover uma cultura de segurança é fundamental para alcançar resultados e manter ativo o engajamento. A segurança de processos é um dos pilares da agenda de ESG na mineração, já que metas para se tornar mais sustentável, segura e responsável são prioridade para o setor. Mas quais são os principais pontos que devem ser considerados em segurança de processos? Quais os maiores desafios para manter equipes engajadas? Para falar sobre segurança de processos e sua importância na agenda ESG na mineração, convidamos para o nosso episódio de hoje Ariadna Moreira, engenheira de risco sênior na Anglo American. Muito obrigada pela sua participação aqui, Ariadna. Olá, pessoal, eu que agradeço o convite. Também está aqui com a gente Juliana Mello, analista de segurança na Vale. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui. Olá, pessoal, eu que agradeço o convite aqui e me coloco à disposição. Eduardo Francisco também está aqui conversando com a gente. Ele é especialista sênior corporativo global de gerenciamento de segurança de processos na Vale. Tudo bem? Tudo bem, satisfação de estar com vocês aqui nesse podcast. Muito obrigada. Vamos começar explicando o que é segurança de processos, por que é importante que haja o envolvimento de todos. E eu vou começar com a Ariadna. Por favor, Ariadna. Bom, gente, então vamos falar um pouco aqui, sobre a segurança de processo. A segurança de processo, ela aborda bem esses incidentes em que eles têm uma baixa probabilidade de ocorrência, mas quando acontece, eles podem ter grandes consequências, tá? Então, se refere uma abordagem aí para gerenciar os grandes riscos que a gente tem aí no nosso meio industrial, né? E quando a gente faz um processo aí para tratar de segurança de processo, a gente tem uma intenção aí de reduzir a probabilidade e a consequência desses grandes incidentes, através de uma boa aplicação aí de princípios na área de projetos, engenharia, uma boa resposta à emergência e ter boas práticas operacionais. E como é que fica a questão do engajamento, Juliana? Olha, é uma pergunta desafiadora para o setor da mineração, né? Acho que complementando aí a palavra da Ariadna, né, a segurança de processo está voltada à segurança das nossas operações, né? Então, ela complementa a conhecida já a segurança ocupacional, né? Então, uma temática não invalida, outra pelo contrário. É uma temática nova para a mineração, então o engajamento ele está sendo bastante desafiador, mas as indústrias estão vendo de uma forma bem positiva esse novo olhar, essa mudança do olhar nesse sentido de trabalhar na segurança das operações, que é trabalhar na segurança das pessoas, do meio ambiente, do patrimônio e também pensar na continuidade do negócio. Então, esse trabalho tem sido um trabalho desafiador, mas visto com bons olhos pelas empresas do setor. Uhum. Eduardo, quais são os profissionais habilitados para planejar e colocar em prática os estudos e as ações de segurança de processo? Os profissionais que têm esta habilidade e este conhecimento são aqueles que, além da sua carreira profissional, terem experiência operacional para conhecer como os processos funcionam no seu dia a dia, os seus fundamentos, seus desafios, também a complementação do conhecimento específico do sistema de gerenciamento de segurança de processos, que, como bem falou a Juliana e a Ariadna, diferenciam-se na forma em que é necessário um conhecimento específico para endereçar esses temas de grandes consequências em pequenas frequências, frente aos desafios que nós temos de segurança ocupacional, que são aqueles que nós temos uma frequência maior e, eventualmente, a consequência é menor. Mas, por estarem mais frequentes, estão mais próximos do dia a dia e fica mais fácil a gente acostumada a lidar e enxergar esses desafios. Segurança de processo
é uma outra visão e um outro enfoque. A gente olha o processo de uma maneira diferente. E por isso, é um sistema diferenciado, bem específico. E, naturalmente, profissionais que tenham formação nessa área que são os indicados para fazer esse trabalho. Juliana, existem atividades que oferecem riscos, sendo aí realizado todo um estudo para viabilização de segurança para a sua realização. Estamos falando da gestão de riscos. Por que é importante que uma empresa saiba lidar com esses riscos? A gente tem o estudo de risco voltado para a execução das atividades, interface, homem-máquina, e aí é importante a gente dizer de qual é o estudo de risco que a gente está fazendo e entender a diferença desse estudo, desse olhar específico, que por isso é importante também um profissional com qualificação para isso, né? É a segurança das operações, é a segurança do processo produtivo, é a segurança, esses riscos, independe de ter alguém presente ou não, né? Eles precisam ser identificados porque, como já foi dito, uma vez materializados, a proporção da consequência dele tende a ser muito grande. Como a gente tem exemplos em outros segmentos da indústria, né? Quando a gente fala de eventos de grandes proporções, como incêndios, né? Ou explosões de equipamentos. Então, a gestão do risco ela precisa ser diferenciada em relação à interface homem-máquina, ao risco daquela atividade para o risco da operação. O que aquela operação tem por trás, que traz uma condição aí que precisa ser identificada, gerenciada, e bloqueios e controles muito bem pensados para prevenir e até mesmo para mitigar a materialização desse risco num evento como um evento de segurança de processo. Eu acho que é bem nessa linha, né, que a Juliana disse, e para que a gente faça isso de uma forma adequada, é muito importante a gente ter as ferramentas adequadas, né, para a gente conseguir identificar esses riscos, para a gente conseguir controlar eles, e para isso a gente precisa ter as estratégias adequadas de controles e utilizar uma boa ferramenta de análise de risco é super importante para dar esse suporte. Eduardo, o que pode ocasionar uma falha em um processo de segurança? E quando esse processo ele falha, como é que é realizada uma reavaliação ou correção do problema? O que é o incidente? O incidente é algo que saiu do seu controle e saiu do previsto no nosso sistema de gestão de segurança de processo. Se a gente lembrar e olhar para o sistema de gestão, nós temos vários elementos. E cada elemento, ele se conecta com o seu seguinte entre si e um ajuda a sustentar o outro. A forma de materialização da falha do sistema de gestão, a gente consegue observar de diversas formas. Seja num incidente na qual eu tenho uma perda material, uma queda de um equipamento, uma perda de contenção de algum material, mas no caso da segurança de processo, a gente olha os elementos do sistema. E esses são incidentes que se conectam e podem trazer consequências maiores. Quando eu não cumpro um prazo de uma inspeção de um elemento crítico dentro do prazo estipulado pela sua tecnologia, isso já é um incidente de segurança de processo e que vai levar, muito provavelmente, à falha do equipamento e, provavelmente, a um evento com consequências grandes. A gente não entendeu os sinais, né? Eu acho que o que o Eduardo está tentando trazer, assim, né, buscando e complementando, né, é a gente entender os sinais na operação. O que ela está colocando para a gente que está ali numa condição não esperada, né, para segurança, para que aquela operação aconteça de uma forma segura, né? Então a gente tem desde as questões da manutenção, da própria forma de ter a operação, da questão dos sinais do dia a dia, talvez ali os pequenos, a questão de um alarme, né, diferente daquele das condições normais da operação, a questão da integridade do equipamento. Então são sinais que a rotina vai às vezes não percebendo, né, a gente vai deixando essa rotina nos absorver, mas isso já são sinais que estão deixando aí a segurança das nossas operações numa situação que pode ocasionar aí a materialização de um evento ou até mesmo condições que, sob circunstâncias ligeiramente diferentes, poderiam gerar esse evento, né? Então,
essas falhas, acho que a gente precisa mudar o olhar nesse sentido, mudar o olhar, como foi dito, sobre a segurança de processo, o que é no nosso segmento, no segmento da mineração, e esses sinais que a operação nos dá, nossa rotina operacional nos dá, e que pode aí então gerar num evento maior e indesejado. Ariadna, o uso da tecnologia é um aliado importante aí na gestão de segurança. E que exemplos que podem ter, por exemplo, na identificação de falhas, no auxílio de treinamento e até de fiscalização do processo? Como é que a tecnologia pode ajudar nisso? Hoje a tecnologia tem nos ajudado bastante, né? E eu acho que as empresas, a gente tem tido aí uma área aí de inovação justamente para ajudar em todos os setores, e do setor de segurança isso não é diferente. Eu acho que é super importante a gente buscar as informações cada vez mais da fonte onde vêm os nossos dados, né? Hoje, quando a gente fala de informações, de instrumentos, de processos, muitas vezes a gente é muito dependente de pessoas. E é importante a gente conseguir ter sistema que nos dê cada vez mais essa informação diretamente e que a gente não dependa tanto que alguém nos informe. Eu preciso que alguém me informe, por exemplo, se o instrumento está funcionando bem. Será que não tenho nenhum sistema que consegue fazer essa conexão e que quando esse instrumento tiver uma falha, por exemplo, eu já tenho essa comunicação já aliada, por exemplo, com uma resposta à emergência no sentido, opa, se receber esse sinal, o que eu faço? Então, acho que é super importante a gente conseguir fazer essa integração de tecnologia com pessoas, mas trazendo mais confiabilidade nas informações que a gente tem hoje. Acho que isso pode ajudar muito a gente em relação à comunicação quando se tem uma falha. Hoje, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem quando algum instrumento falha, alguma coisa acontece de errado, né, que está muito relacionado com a pergunta anterior, os processos falham, né? Tanto a Juliana quanto o Eduardo conseguiram falar muito bem isso, e eu acho que a tecnologia ela tem que nos ajudar para comunicar essas falhas. Quanto mais rápido a gente souber dessas falhas e quanto melhor tiver essa informação, eu acho que mais fácil é para a gente ter uma resposta e para evitar que realmente um grande incidente aconteça. Eduardo, segurança de processos é um dos principais pilares aí da agenda ESG. Quais são os avanços dessa agenda no setor e quais os principais desafios? A segurança de processos, ela chegou de forma definitiva na agenda ESG da mineração. Se vê claramente a abertura da mineração para o tema segurança de processos e na sua incorporação pelas empresas. E no momento exato que nós estamos vivendo agora, na qual as empresas de mineração estão buscando as informações e percebendo que segurança de processo é diferente de segurança ocupacional e que precisa ser tratado de uma maneira diferenciada e começa a mobilizar suas estruturas nesse sentido, é que se observa a cada declaração das empresas de mineração para o mercado, para os fóruns de ESG, cada vez mais a segurança de processo está presente. E não é só no ramo da mineração. Outros ramos industriais não tradicionais na utilização da segurança de processo estão fazendo a mesma coisa. A siderurgia há mais algum tempo, o setor da elétrica. Então, segurança de processo efetivamente chegou para ficar. E aqueles ramos industriais observarem a necessidade e os ganhos que a segurança de processo traz, não só para dar sustentabilidade para as operações, vão perceber que vai dar sustentabilidade para o negócio. E o ramo mineração está indo nessa direção. Sustentabilidade e busca algo que a sociedade quer. E a segurança de processo vem como uma ferramenta importante. Ariadna, para você, quais são os principais desafios? Olha, eu acho que os principais desafios que nós temos, principalmente no nosso ramo aqui da mineração, é a implementação dessa prática também nas empresas aí de pequeno e médio porte. É um movimento que tem ocorrido, que a gente vê nas empresas de maior porte, mas que ainda é um desafio grande quando a gente fala das empresas de pequeno e médio porte. Então, acho que a gente tem um grupo, né, hoje de trabalho relacionado a esse tema, que é justamente para a gente conseguir
desenhar, fazer esse trabalho de uma forma que isso chegue em todos no setor, que a gente chegue em todos os tipos de empresa de todos os portes. Acho que esse talvez seja um dos nossos maiores desafios. E Juliana, pensando aí nessa agenda ESG, qual que é a importância da gestão de compliance e de riscos? A gente precisa adotar, acho que é todo o desafio que já foi falado ali pela Ariadne, um pouco também do que o Eduardo trouxe, quando a gente fala da governança da empresa sobre esse olhar, né? Então, a conexão do tema segurança de processo mais operações com o ESG, ela traz essa sustentação de continuidade do negócio, né? Sobre a questão ambiental, traz uma conexão forte de pensar na segurança das operações, prevenindo ali a questão de impactos ambientais, quando a gente fala, né, na gestão dos riscos, a questão da relação das pessoas, mas essa política, toda essa estrutura precisa realmente ser desenhada e entendida para ter uma aplicação eficaz e aí ter essa alimentação, retroalimentar o sistema de gestão quando a gente fala do ESG, né? Então, realmente, estar em compliance, primeiro precisa ter essa virada de chave e ter vencer esse desafio aí que a Ariadna bem colocou, da diferença aí de porte da empresa, e isso reflete um pouco também na maturidade do olhar que precisa ser dado para essa temática de segurança de processo, né? Juliana, você e a Ariadna foram contempladas com o prêmio Melhores Práticas na Mineração 2022, na categoria Segurança de Processos, no CEP. Gostaria que vocês falassem dos projetos que foram reconhecidos e vou começar por você. Parabéns! Obrigada, foi um momento importante, sim. Um momento importante para o tema, né, para a gente trazer à tona aí iniciativas que estão sendo aplicadas na empresa com relação à segurança de processo. Então, o prêmio foi direcionado ao tema, né, de eventos de segurança de processo, ou seja, quando a gente tem ali a materialização, né, de um eventual risco previamente identificado, e aí a gente, infelizmente, teve a materialização desse evento. E como é que a gente reconhece esses eventos? Diferente daquilo que a gente já comentou, do que é um evento de segurança ocupacional, de lesões a pessoas, né? Então, o evento de segurança de processo independe de ter alguém lesionado ou não, mas a gente precisa se reconhecer no segmento da mineração, como é que eles acontecem, como a gente classificar de acordo com a severidade desses eventos. Então, existem parâmetros e, como o Eduardo trouxe, né, existem umas referências internacionais que a gente utiliza, que é do CCPS, que é o Center for Chemical Process Safety, que é uma instituição que traz algumas referências na aplicação do tema, e a mineração, a Vale, vem adequando esse critério, né, à nossa realidade, a realidade da mineração, para que a gente saiba identificar, registrar e tratar esses eventos de uma forma mais assertiva possível, para a gente, então, prevenir a recorrência desses eventos. Então, foi um prêmio muito importante para a Vale, no sentido de capitanear aí um trabalho, né, dessa mudança de chave de que seriam os eventos de segurança de processo para a mineração. Muito bacana, parabéns novamente. E agora eu vou pedir para a Ariadna para ela explicar um pouquinho como é que foi esse projeto, né, que você acabou sendo contemplada aí com o prêmio. E parabéns também. Muito obrigada. Foi muito bacana participar desse processo e ter essa premiação. Foi um trabalho feito em conjunto da nossa equipe de gestão de riscos aqui da Anglo American, junto com o time também de Data Analytics. Então, a gente apresentou um trabalho sobre justamente o que a gente comentou aqui de tecnologia, né, aliada à segurança. Então, o nosso tema foi o monitoramento digital de controles críticos, tá? Hoje, dentro da gestão de riscos, a gente trabalha muito na linha do ICMM. Então, a gente identifica os nossos eventos indesejados prioritários, que a gente chama de POE. A gente faz uma análise de Boltzmann e define controles. Dentre eles, a gente define controles críticos. E esses controles críticos, hoje, eles têm um dono, né? E esses donos dos controles, eles relatam para a gente periodicamente como esses controles estão. Se eles estão funcionando de forma adequada, né? Por exemplo, se eu tenho algum controle relacionado à pressão, se aquela pressão está dentro dos parâmetros, então a gente recebe essa informação do dono do controle crítico. E esse projeto do DCM, que é um monitoramento digital de controles críticos, ele é um projeto que ele vai bem na linha da gente pegar esses nossos eventos, né, incluindo os nossos eventos de segurança de processo, e ter a informação direto da fonte. Qual que é hoje a fonte que me dá, por exemplo, informação relacionada à pressão? É o PINS. Então, ele faz a leitura diretamente do PINS,
joga numa plataforma online e toda vez que a gente tiver qualquer anomalia relacionada àquele controle crítico, a gente tem esse alerta que não chega somente para o dono do controle, mas também para a alta liderança. Então, ele aumenta para a gente a confiabilidade e também aumenta o nosso tempo aí de comunicação quando a gente tem algum controle crítico que está deficiente. Então, essa é bem a linha do projeto aí, essa associação da tecnologia dentro da segurança de processo. Muito bacana, parabéns novamente. E para a gente encerrar, Eduardo, qual que é a importância de uma premiação na categoria segurança de processos? Além do reconhecimento do excelente trabalho feito, como foi bem apresentado aqui pela Juliana, pela Ariadna, é a mostra que segurança de processo está presente dentro do IBRAM e é uma categoria importante dentre as outras que compõem a agenda de ESG. Então, o prêmio, ele é a materialização do que a gente falou aqui e tem falado nesse podcast. Segurança de processo é fundamental para as operações das nossas mineradoras, é fundamental para a sustentabilidade do negócio mineração a nível nacional e a nível global. Segurança de processo representa um atendimento ao anseio da sociedade com relação a se sentir segura que a mineração traga os seus benefícios para ela, para a sociedade, de uma maneira segura. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu conversei aqui com Ariadna Moreira, engenheira de risco sênior na Anglo América. Muito obrigada pela sua participação, Ariadna. Muito obrigada, foi um prazer. Também conversei aqui com a Juliana Mello, que é analista de segurança na Vale. Muito obrigada pela sua participação também, Juliana. Obrigada pelo convite. E agradeço também a participação do Eduardo Francisco, que é especialista sênior corporativo global de gerenciamento de segurança de processos na Vale. Muito obrigada também pela sua participação, Eduardo. Obrigado pelo convite e uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente, nos tocadores de áudio, e para não perder os próximos episódios, siga o nosso podcast. Para saber mais sobre o IBRAM, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui toda semana. Um abraço e até o próximo episódio.